Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. E vamos orar. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos ama profundamente, auxiliai-nos a compreender as leis divinas, faz-nos entender teu Evangelho de luz, ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Mostrai-nos o caminho da persistência para evitarmos o desânimo. Mostrai-nos o caminho da caridade para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos a sermos merecedores do teu amor e seja, Senhor, sempre nossa fonte de inspiração. Que assim seja. Então, vamos a um trecho do Evangelho, onde nós vamos explicar aqui o Sermão da Montanha. E vendo Jesus, a grande multidão do povo, subiu a um monte e, depois de ter sentado, se chegaram aos pés dele os seus discípulos. E ele, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não devemos ver nessa expressão, pobres de espírito, um designativo pejorativo. É a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas e se esforçam por obedecê-las. Ricos de espírito, para o mundo, são os orgulhosos, os que se julgam melhores do que os outros e os que pensam que todos se devem dobrar aos seus caprichos. Pobres de espírito, para o mundo dos humildes, os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Conquanto pareça que os violentos sejam senhores da terra, um dia a violência será banida da face do nosso planeta. À medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, irão também desaparecendo os atos violentos que as nações praticam contra nações e indivíduos contra indivíduos. Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas serão desterrados para mundos inferiores, e a terra será possuída pelos mansos, isto é, pelos que não tentam violentar o próximo, nem por palavras, nem por atos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O sofrimento é a moeda com a qual pagamos as faltas e os erros que, em nossa ignorância, cometemos em encarnações passadas, e com eles compramos nossa felicidade futura, porque os que sofrem têm contas a ajustar com a justiça divina. As lágrimas do sofrimento, quando suportado resignadamente, lavam as manchas da consciência e purificam o espírito. Por isso Jesus diz que são felizes os que choram, porque já iniciaram o resgate dos débitos anteriores. E embora a terra lhes reserve lágrimas, suaves consolações os esperam no mundo espiritual, onde entrarão libertos de remorsos originados pelos maus atos praticados no pretérito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça da terra é falha, ignora as causas profundas que levaram alguém a cometer uma falta. Por isso, julga superficialmente. Além disso,
Quantos crimes não ficam impunes? Qualquer um de nós pode observar diariamente uma quantidade enorme de erros que ferem nosso próximo, mas que a justiça da terra não castiga, nem corrige. Embora possamos iludir a justiça terrena, é impossível iludir a justiça divina. E Jesus, profundo conhecedor da lei de compensação que cada um movimenta, pró ou contra si próprio, nos diz: não te importes se sofreres injustiças, ou se irmãos que te ofenderam não foram alcançados pela justiça dos homens. No mundo espiritual, para onde irás mais cedo ou mais tarde, pontifica um juiz incorruptível. Ele te fartará de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Misericordioso é aquele que se compadece da miséria alheia. Ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos tocados pela necessidade e pelo sofrimento. É ser compassivo, amigo, tolerante. A misericórdia, porém, deve ser uma virtude ativa. Deve ir procurar os desafortunados e mitigar-lhes a situação dolorosa, dentro das possibilidades que o Senhor concede a cada um. Deve saber estender a mão ao ofensor, num gesto resoluto de perdão e amizade. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, porque aquilo mesmo que fizemos aos outros, isso mesmo receberemos. Espíritos em começo de evolução que somos, ainda muito sujeitos a erros, de que maneira mereceríamos a misericórdia divina, se não pela misericórdia que usarmos para com o nosso próximo? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração é não dar abrigo a paixões inferiores, tais como o ódio, a inveja, a maledicência, o orgulho, a concupiscência. As paixões inferiores turvam a visão espiritual. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são aqueles que obedecem à lei da fraternidade, sabendo que todos somos irmãos, filhos de um único Pai, tratam a todos com brandura, moderação, mansietude, afabilidade e paciência. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. As nobres ideias que fazem com que a humanidade avance espiritual, moral, política e materialmente, encontram acérrimos opositores, que se esforçam por esmagá-las. E no mundo formam-se castas que se aproveitam de suas prerrogativas, tiram o máximo proveito de seus poderes e não admitem a mais leve mudança no regime que as mantém e a favorece. Compreendendo a injustiça que semelhantes organizações espalham pela terra, Jesus torna dignos de recompensa divina os homens esclarecidos e de boa vontade, que lutam para que a justiça reine em todos os setores das atividades humanas. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo o mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e escutai, porque o vosso galardão é copioso nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. A doutrina de Jesus veio estabelecer na Terra as bases definitivas em que as relações e as instituições humanas se apoiarão. É, pois, natural que tenha de destruir tudo quanto não se conforme com ela. Acontece, porém, que os interessados em ofuscar a luz acendida por Jesus são muitos e poderosos, e como não lhes convém seguir a lei divina,
perseguem impiedosamente os colaboradores sinceros do Mestre. Desde o sacrifício que impuseram a Jesus, o espetáculo dos cristãos lançados às feras, até a calúnia e a mentira injuriosa, quanto ao amargor, foi, é e ainda será vertido nos corações dos que se batem para o completo triunfo do verdadeiro cristianismo. Jesus conforta seus trabalhadores, prometendo-lhes que no mundo espiritual os esforços serão copiosamente recompensados e nos recomenda que não façamos caso das perseguições. As perseguições são dificuldades que também os profetas, trabalhadores do passado, encontraram. Vamos às vibrações e à prece final. Com muita gratidão, vamos elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Jesus, agradecendo por estar sempre ao nosso lado, nos protegendo e amparando, nos fortalecendo. Rogamos, Mestre querido, que abençoe e fortaleça nosso propósito de nos melhorarmos. Dê-nos sempre força, Senhor, força e coragem para enfrentarmos os desafios dos nossos dias. Oramos e vibramos em favor da paz mundial, da harmonia entre todos os povos e por nosso Brasil. Que nossas vibrações cheguem até nossos irmãos que estão em sofrimento, seja onde for, encarnados ou desencarnados. Que recebam o lenitivo para suas dores. Vibramos por todos os lares da terra e pelo nosso também, para que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes. Vibramos amorosamente pelos nossos familiares e amigos, para que sejam fortalecidos na fé e no amor. E vibramos finalmente, Jesus, por nós mesmos, para termos sempre discernimento em nossas ações e decisões. E assim, agradecidos, encerramos nossas reflexões de hoje. Que as doces vibrações do nosso Mestre continuem a nos envolver no decorrer de toda a semana e é que a tua paz esteja sempre conosco. Obrigada, Jesus. Que assim seja. Uma semana de bênçãos, de paz, de amor e de alegria a todos. Gratidão.